Paz do Senhor, meus amados. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal Boas Notícias. Subsídio da lição de adulto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no terceiro trimestre de 2024 com o tema do trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família, com o subtema os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Já quero te agradecer pelo carinho, por você sempre estar conosco, assistindo os nossos vídeos aqui no nosso canal. E você que pela primeira vez está chegando aqui no canal, muito obrigado, que Deus te abençoe. Nos ajude a alavancar ainda mais esse canal, fazendo a tua inscrição. Se inscreva aí, aí você curte, compartilha nossos vídeos e o algoritmo do YouTube vai fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas através destes subsídios. Não faço um comentário da lição, porque isso aí cabe ao professor lá na escola dominical com seus alunos. Aqui a gente apenas traz alguma coisa a mais que você possa usar, um subsídio. Por isso esse é o nome, subsídio, para você poder usar como professor. Ou você aluno também, né, para clarear mais as ideias e ter um entendimento melhor da lição que está sendo ministrada. E a lição de hoje é a lição de número 3 para 21 de julho de 2024, com o assunto Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo da lição diz: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática diz: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Relacionamentos fortes e duradouros. O texto bíblico está em Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 8, e também versículos 14 até o 19. E nos diz assim: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo o povo estava resolvido, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar disso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta a Noemi? Vamos voltar aqui ao versículo que diz, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei ali sepultado. Olha a parte B do versículo. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Me faça assim o quê? Me faça assim o Senhor, e outro tanto, faça assim o quê? Essa é uma expressão idiomática que a gente lendo, como lemos aqui em português, fica sem para nós fica sem um sentido exato. Existem expressões idiomáticas que servem para cada um país, mas não servem para outro. Em outro lugar as pessoas não entenderão, tá? Não entenderão. Uma vez estive, na verdade mais de uma vez, na Argentina, mas em uma delas, uma pessoa, um brasileiro aqui do Nordeste, assim como eu, estava na caravana e num restaurante na hora do almoço, na churrascaria lá na Argentina,
estávamos indo para o Chile. Então era na estrada, na carreteira que vai para a Cordilheira dos Andes, saindo de Buenos Aires. E nesse intervalo, no almoço, o brasileiro não falava espanhol, o garçom chegou trazendo os pratos, já alguma coisa para a gente ir comendo, uma carne assada ali na grelha, e perguntou se podia trazer o restante das coisas, né, do que foi pedido. Aí o irmão brasileiro que não falava espanhol falou mesmo em português para o rapaz: arrocha o buriti. Arrocha o buriti, meu filho. Essa é uma expressão usada aqui no Nordeste, nem em todo o Brasil é usada, porque buriti é uma fruta que não tem em todo o Brasil, muita gente nem sabe o que é buriti, imagine a expressão arrocha o buriti. Seria como se dissesse assim: manda ver, traz logo, faça o seu serviço, estamos aqui para isso mesmo, pode servir a gente agora mesmo. Pronto. Arrocha o buriti quase ninguém sabe o que significa. E ele disse para um rapaz que nem português fala. Essa é uma expressão que aqui no Nordeste muita gente vai entender o que significa. Agora, assim me faça o Senhor e outro tanto. Assim me faça o quê e outro tanto do quê? Então, essa expressão ficaria melhor para a gente entender assim: que o Senhor me puna com todo rigor, né? Que o Senhor me puna com todo rigor. Onde quer que morreres, morrerei eu. Onde eu for sepultada, serei eu também sepultada. E assim o Senhor me puna com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pronto? Então vamos fechar esse parênteses aqui do versículo 17. E toda vez que você vê essa expressão na sua Bíblia, no Antigo Testamento, me faça assim o Senhor outro tanto, você troca, me puna o Senhor com todo rigor. Fica melhor para entender, tá bom? Muito bem, a presente lição tem o propósito de ensinar o valor de uma amizade em Deus mediante a maturidade da vida cristã. E diz-nos assim a introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. O caráter voluntário de doação pessoal da sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Graças a Deus. Muito bem, o primeiro tópico fala-nos sobre a proposta de Noemi, uma crise em família, né, com a morte do marido e dos filhos. Então ficaram ali 3 viúvas e depois elas tiveram que tirar força da fraqueza para fazer uma caminhada de aproximadamente 120 quilômetros, lá da região de Moabe, que ela estava até Belém, 120 quilômetros, para uma senhora idosa, mal alimentada, não tinha estradas como hoje, a pé, subindo montanhas, estradas pedregosas, não foi fácil a caminhada, mas resolveu pôr o pé na estrada e voltar para casa, e da fraqueza tirou força para fazer tal caminhada, certo? Muito bem, então ela, que tinha um nome que significa agradável, o nome Noemi significa agradável, agora, ao voltar, ela resolve não ser mais chamada de Noemi. Quando o pessoal disse: não é essa, a agradável está desse jeito, esfomeada, maltratada, viúva, sozinha, sem ninguém, sem arrimo de família, sem nada. Como quem diz: isso é ser agradável? Então ela diz: não me chame mais de agradável, não me chame mais de Noemi, mas me chame de amargurada, me chame de amargosa. Mara. Mara, o mesmo nome que Miriam ou Maria. Mara, Miriam e Maria é tudo o mesmo nome, apenas com diferenças, alguma modificação conforme o tempo, certo? Ultimamente querem porque querem empurrar na gente o significado de Maria como rainha. Mas essa é a questão de uma igreja lá de Roma que quer porque quer empurrar esse o significado para o nome Maria como rainha. Mas no hebraico nunca significou rainha, e sim amargurada ou amargosa. Agora imagine uma mulher com o nome de amargurada das dores, Maria das dores. Ainda bem que lá no céu todo mundo vai ter um novo nome, né? Graças a Deus. Bom, os nomes eram dados conforme as circunstâncias que a pessoa nascia
ou por uma característica física. Os filhos tinham um significado muito ruim, os nomes. Malom, doença, e Quilion, definhamento. Definhamento ou enfraquecido. Enfraquecido. Talvez já nasceram com problema de saúde, como diz aqui o comentador. Ou então nasceram em situações que a coisa não estava muito boa, talvez houvesse uma doença, uma região, ou sei lá. Ou o próprio pai mesmo não estivesse muito bem quando o filho nasceu. A Bíblia não entra nesses detalhes. Bem, mas se nós darmos uma olhadinha, uma panorâmica de novo no livro de Ruth, esse é o primeiro livro da Bíblia sem ter uma mensagem particular de Deus por um profeta de Israel, direcionando para uma pessoa. Não tem nenhuma profecia assim nesse livro. Não tem. Mas tem duas promessas nesse livro. Tem duas promessas. Graças a Deus por isso, né? E o livro começa numa situação de fome. A Bíblia toda relata 13 períodos de fome. 13 períodos de fome, começando em Gênesis 12 e 10. Então, em todo o percorrer da Bíblia, chegando em Mateus até Apocalipse, temos aí 13 períodos na Bíblia sendo citados, períodos de fome, e esse período do livro de Ruth é um desses 13 períodos que a Bíblia nos fala. Quando a gente observa o livro, ele começa numa perspectiva um tanto quanto ruim. O fundo, o pano de fundo do livro começa de uma forma triste. Imagine uma novela, um conto, um filme, uma série que começa de uma forma ruim e vai piorando. Começou com fome. Fome. Por causa da fome, lá vai o pai, a mãe e filhos à procura de melhora e saíram fora da fronteira do seu país. E depois que chega naquele país, se casam, os filhos se casam, mas aí a coisa agora fica pior ainda. Morre o pai, morre o irmão mais velho, morre o irmão caçula, e fica a mãe viúva e desprovida dos 2 filhos, com 2 noras também viúvas. A fome, agora morte, enterros, velórios e enterros. Mas agora a coisa fica mais ruim ainda. Sem nada, sem recurso algum, tem que pôr o pé na estrada e voltar. E voltam como? Voltam de mãos vazias. Imagine a pessoa que sai do seu lugar procurando melhor, procurando melhora, para voltar com dinheiro a mais, para investir. É igual a pessoa que sai daqui do Brasil para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para a Europa e tudo. E quando volta, nem sempre volta melhor do que saiu, às vezes volta pior do que saiu. Mais ou menos essa situação de Noemi, uma situação até um tanto quanto vergonhosa para ela, certo? Mas essa mulher é uma mulher de fé e ela conseguiu colocar na mente das suas noras o que era ter fé no Deus de Israel. Tanto que voluntariamente Ruth se dispõe a ir com ela e dizer: teu Deus é o meu Deus. A Noemi não as criticou por sua religião, por seu politeísmo. Ela disse: volte para o seu povo e volte para os deuses de vocês. Ela não forçou a barra. Agora, voluntariamente, Ruth diz: não, eu vou contigo. E teu Deus é o meu Deus, e teu povo é o meu povo. Onde você dormir, eu durmo também, vou estar com você. Eu quero morrer e ser enterrado perto de você. Certo? Um amor que surgiu no coração daquela jovem, por aquela sogra, de uma forma voluntária, não forçada. Um amor mesmo, mas o amor é como uma planta, precisa ser regado. E certamente a sogra regou muito bem o amor no coração daquela nora, tá? Aí, seguindo a sequência do livro, chegam sem nada, de mãos vazias, pobres e esfomeadas. Ruth vai trabalhar no campo e agora a coisa começa a melhorar. Já começa a sair, digamos, da situação de trevas para a luz. O campo era exatamente de um parente, E a regra da lei era, quando precisasse vender de novo ou resgatar, tinha que ser para alguém da própria tribo, da própria tribo, para não ir para outra tribo, a posse. Então, um parente próximo devia, digamos assim, arcar com os
custos para que a posse voltasse para o seu dono anterior. Ao ir embora, certamente Elimeleque vendeu para alguém da sua tribo e provavelmente ali mesmo da cidade. Vendeu para pegar esse dinheiro e com esse dinheiro ir para Moabe, ir lá comprar outra terrinha, e botar outra roça e seguir a sua vida por lá. Agora, ao voltar, cadê o dinheiro para comprar de volta? Noemi não tinha. Não tinha. A preferência era do antigo dono. Por isso, é aí onde entra o parente remidor. A lei dizia, você que tem condição, pague para que o teu parente não fique na miséria e volte a possuir o que outrora era seu. Mas o parente morreu e morreram os filhos. Nesse caso, a Noemi fez com que, através da sua nora Ruth, entrasse a linhagem de novo, a linhagem de Elimeleque. O parente mais próximo abriu mão. No capítulo 4, no versículo 2 de Ruth, o Boaz reúne 10 autoridades, 10 anciãos, 10 homens de respeito conhecidos na cidade e ficavam num lugar público para ali haver uma espécie de julgamento. O parente remidor mais próximo abriu mão de dispor dos seus bens, do dinheiro que ele tinha para pagar, porque não é fácil. Você está economizando, tem um certo dinheiro na poupança, aí chega um parente seu que foi lá embora para outro lugar, agora voltou pior do que foi, e você tem que pegar do seu dinheiro para comprar para ele uma casa, comprar para ele uma terra e pegue. Mas era o que dizia a lei. Então o parente mais próximo, quem sabe, calculou assim, rapaz, eu não vou abrir mão do que eu tenho para ajudar essa velha, mas essa mocinha dela, essa nora dela não. Tenho filhos, tudo mais. É errado? É. Porém, tinha um parente ali interessado. Na sequência, o segundo da vez, quem era? O Boaz. E Deus já tinha trabalhado no coração de Boaz. E Ruth já tinha conquistado o coração de Boaz. Então, como disse a sogra, ele não vai se aquietar enquanto não resolver isso aí, minha filha. Ele então se dispôs do dinheiro, pagou para o antigo comprador que comprou na época em que Elimeleque foi embora, passou de volta para Ruth. E Boaz perdeu alguma coisa? Não, porque ele casou com Ruth. Casou com Ruth, estava aí no contrato. Vai pagar, devolver. Mas aí casa com a dona agora. Então, ele não perdeu nada, certo? Se tornou o esposo dela, de Ruth, a nova dona do que outrora era do seu sogro. E Deus abençoou, e na sequência do livro, né? Então ele se torna o remidor, o Boaz, de tudo, e Ruth se torna dona de tudo aquilo que outrora foi de Elimeleque, e de Malom e de Quilion, tá certo? Muito bem. E depois de Boaz casar com Ruth, tiveram um filho, Obed. Obed teve Jessé, e Jessé teve Davi, e de Davi veio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O livro que começa triste e fica mais triste ainda, termina de forma muito feliz. Termina com Noemi segurando um bebezinho como se fosse seu neto e se alegrando por tudo que o Senhor fez na sua vida. Agora ela podia ser chamada de Noemi de novo, porque o tempo de amargura passou. O livro não termina como um desastre. Toda essa história mostra a vida cristã também. A gente estava no mundo de trevas, de miséria, longe de Deus, longe da comunhão com o Senhor, longe da terra prometida. E agora resolvemos tomar a atitude de se voltar para o Senhor e pegamos o caminho de casa, o caminho do céu, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O nosso remidor Jesus pagou a conta que nós não podíamos pagar. E o céu que nós perdemos desde quando o nosso pai, primeiro pai Adão, pecou, agora nós conquistamos de volta, porque alguém pagou por nós. E Jesus pagou com a sua vida. Ele deu a sua vida, morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Todo pecador já começa com uma história triste, nasceu em pecado. Como diz o Salmo 51, Davi dizendo, eis que em iniquidade fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe.
mas nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e agora a gente diz para Ele assim: eu não te abandono, eu não te deixo, certo? E a gente vai até o fim, servindo ao Senhor, porque Ele já nos redimiu quando pagou a conta e nos remiu quando nos perdoou o preço da conta. E a nossa história, que pode ter começado até um tanto quanto triste, terminará numa história muito linda na eternidade com Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, abençoe a tua vida, uma ótima escola dominical. A gente se encontra no nosso próximo subsídio, se Deus quiser. Se você é crente, curta, compartilhe e comente. A paz do Senhor.